Olá, gente! Meu nome é Vânia, tenho 24 anos, sou casada, mãe do pequeno Ravi. E se vocês ouvirem algum barulho, é porque Ravi tá aqui brincando no andar já, então vai ouvir algum barulhozinho aí no fundo. Mas continuando, eu venho aqui, senti de Deus, sou evangélica, senti de Deus e vim aqui contar pra vocês, passar pra vocês o meu testemunho de vida do meu filho, desse sonho realizado na minha vida, algo que Deus fez. Eu digo que é um milagre de Deus na minha vida. E em 2000 e... Vamos começar. Em 2020, 2021, eu casei. 2021 eu casei em novembro. E eu sempre tive, né, comigo. Tem alguns jovens que eu sei que não tem esse sonho, não tem esse desejo. Mas eu tinha comigo, na minha juventude, na minha adolescência, de que eu queria um dia poder casar, poder ter filhos, poder construir uma família, algo que fosse por Deus, da vontade de Deus, pra mim, né? Também era um desejo meu, mas que fosse feito tudo conforme a vontade de Deus. Para alguns que me conhecem, já que vão assistir esse vídeo, que me conhecem, que sabem a minha história, sabe que eu não tenho mãe, só tenho pai. Então, desde 2012, eu perdi minha mãe, não tenho. Então, isso surgiu em mim, de ser mãe, de ter aquele desejo, sabe, de ser mãe. Desde que eu não tive mais mãe, pois todos os meios de maio, que era comemorado, né, eram os meses das mães, pra mim era uma data comemorativa bem difícil, mês das mães, data de aniversário. Então, como sou da igreja, na igreja sempre as crianças, os jovens, as pessoas faziam aquele momento para as mães, as apresentações. Na escola se tinha as apresentações das mães e eu sempre fugia disso. Eu sempre fugia disso porque era um momento difícil para mim ver ali as mães chorando, as mães abraçando seus filhos e eu, né? Então, era difícil. E 2021 eu casei e 2022 eu conversava com meu esposo, disse, olha, estamos com um casamento recente, porém eu quero ser mãe, e pra mim eu só esperava que ele dizia, eu também quero ser pai, né, gente, para dar tudo certo. Mas eu parei os remédios de tomar e eu disse, seja conforme a vontade de Deus. Ainda era recente o casamento, não tinha nenhum ano, né, de casada. E quando foi em maio, minha menstruação estava atrasada e eu ficava agoniada. Rita, será que agora? Será que agora que eu estou grávida e tal? E eu querendo comprar teste, aperreando meu esposo, compra o teste, eu quero fazer esse teste, eu quero ver se esse teste vai dar positivo. E eu acredito que eu esteja grávida aí. E ele, calma, paciência, espera mais uns dias, não descer, a gente compra o teste e faz. E a bendita não descia, né? Não descia. Quando foi, eu não lembro o dia, a gente fez o teste, eu fiz, né? Ele comprou, eu fiz juntamente com ele e deu positivo. Maior alegria, nossa, que felicidade. Isso em maio, né? Mês das mães, mês das mães, né? Eu descobri que estava grávida, antes do dia das mães, né? E pra mim foi a maior alegria, porque o mês das mães era considerado aquele mês, né, que eu sempre ficava com o coração apertado, eu ficava triste. E comigo, um dia que eu fosse mãe, ia amenizar mais essa dor, né, esse sofrimento, ia ser mais um pouco amenizado. E quando foi em setembro, eu fui pra minha primeira outra, né, meu esposo foi comigo, já tinha feito pré-natal, primeira consulta de pré-natal. E no dia da outra, meu esposo foi comigo, a primeira outra. E
Tava me sentindo bem, tava tudo bem. Não tinha enjoo, essas coisas. Um pouco de ânsia, porém enjoo, de ficar vomitando, que nem tem muitas meninas que assim que descobrem a gravidez e tal. Não, tava tudo bem. E tava tudo bem. Antes de entrar na sala, eu fui no banheiro, né? Tava apertada, eu disse, e eu vou no banheiro. Quando eu fui no banheiro, fiz xixi e, para minha infelicidade, saiu um rosado. Como é que se diz? Passa pra gente, né? Isso é rosado. E eu me assustei. Nossa, fiquei assustada, né? Meu Deus. E eu já comecei logo a ficar nervosa. Já comecei, né, logo a ficar nervosa. E saí do banheiro, voltei, né, pro meu canto e eu disse, né, Iago, saiu manchado o papel, tinha um rosado, tipo um sangramento. E agora, o que será? Eu disse, não. Quando me chamaram, né, pra se aproximar da sala, tinha entrado uma pessoa e eu teria que me aproximar da sala e sentar lá numa cadeira e ficar esperando aquela pessoa sair. Eu me aproximei, né, daquela sala, sentei na cadeira e eu disse, Iago, vou no banheiro pra tu ver, né? Fui no banheiro, mostrei pra ele, tava saindo novamente. Quando eu entrei na sala, a médica perguntou, né, sobre a última data da menstruação, como é que tava, como é que eu tava me sentindo. E ali eu relatei, né, pra ela e contei, né, disse, olha, é o seguinte, antes de eu entrar na sua sala, eu fui no banheiro e saiu um rosado, um pouco de líquido rosado, e eu não sei o que é isso, tô com medo, porque a gente já se sente com medo, né, insegura, meio que insegura. E aí, vamos fazer um exame pra gente ver o que é que tá acontecendo. Quando a gente começou, né, ela começou a fazer o procedimento lá da outra, ela disse assim, olha, é o seguinte, realmente você está grávida, mas não tem embrião. Aqui não tá mostrando embrião, não tem batimentos e tá mostrando só o saco gestacional. E esse saco era pra estar assim, bem redondinho, porém, o saco gestacional está muito pequenininho, está parecendo uma bola murcha, está cheio de ondas. E ela mostrava, né, lá. E ela disse, olha, é o seguinte, possa ser que você esteja assim, pela sua última menstruação, não era pra estar assim. Não era pra estar assim, já era pra estar redondinho, o saco gestacional era pra estar redondinho. Mas possa ser que seja uma gravidez, uma ovulação tardia. É um nomezinho que ela disse lá, não tô muito lembrada se exatamente foi essa palavra, mas ela disse sobre a relação poder estar, tipo, ser menos, né, a data, eu poder estar com menos semanas do que pela última menstruação era pra estar. E, ou poderia ser que realmente fosse o início de um aborto, mas que eu precisaria começar a tomar as providências para que isso ali não chegasse, né, a ser pedir o retorno para 15 dias, para retornar a fazer, né, a outra em 15 dias e ver, né, como estava se evoluindo. Me passou um encaminhamento de imediato para a maternidade e eu fui para a maternidade, né, a gente saiu da sala. Quando chegou lá fora, eu chorei. Fiquei muito nervosa, porque eu não queria, né, perder, tava com medo, insegura. E ali a gente foi pra maternidade. Chegando na maternidade, fui no banheiro, porque na minha cabeça, né, aquela vontade de ir no banheiro direto, só pra ver se realmente tava continuando, se tava sangrando. E fui no banheiro, não tinha mais, né, não tava mais. Entrei pra sala, fui examinada, fizeram um toque em mim. E disseram, né, que possa ser do início, gestação, que isso acontece. E passaram um remédio pra mim, né, pra me medicar e me mandaram pra casa. Comprei o medicamento e viemos pra casa. Isso, passou-se uns dias eu com a medicação, na medicação
tava tudo bem, não tava mais descendo, aparecendo, né, nem um corrimento. Quando foi depois de alguns dias, eu também não lembro, começou novamente, apareceu outro corrimento. E dessa vez, começou a ser sangramento mesmo, o sangramento mais vivo. E isso me apavorava, eu ficava, meu Deus, não quero retornar com a maternidade, eu não quero perder meu bebê. Mas, devido ao sangramento, né, porque eu tava tomando a medicação e era pra parar, né? Só que continuou depois. Continuou e já estava com maior quantidade, era sangramento vivo mesmo. Teve um dia que saiu um pequeno coágulo, realmente de sangue, e eu retornei, ia pra maternidade, ficava lá um bom tempo esperando ser examinada, entrava pra sala, escutava a mesma coisa, mantinha repouso, o colo levava toques, o colo do seu útero está fechado, e agora você tem que esperar. Ou o seu corpo expulsar, ou que não sei o que, e retornava pra casa, e aquilo estava me deixando muito angustiante, porque eu tava sangrando. Então, eu estava tendo sangramento e eu levava toque e voltava pra casa. E diziam que tem que esperar, porque não sei o que e tal. Teve um dia que a gente foi, novamente, acho que eu fui umas 3 vezes, na maternidade. Fui e teve todo o procedimento, mandaram pra casa. Quando eu ia chegando perto de casa, entrei lá no meu pai, isso no caminho já começou, e eu não sentia nada de cólica. Eles perguntavam, você tá sentindo cólica? Você sente alguma dor? Uma dor no lombar, alguma coisa? Não sinto nada. E quando eu estava vendo, começou a dar umas cólicazinhas, de cepa, tô sentindo umas cólicazinhas. Começou a dar umas cólicazinhas, e a gente ia pra Lajes Pintadas, pra casa da mãe do meu esposo, que eu tava ficando lá. A gente tava ficando lá até porque eu não tava podendo fazer nada em casa, tava só mais de repouso. Dava aulas de reforço, tive que parar as minhas aulas, porque tem que ter total repouso. Então, quando eu fui, a gente desviou o caminho, né? Então, na casa do meu pai, antes de chegar lá, eu já tava sentindo dores. E quando eu cheguei lá, as dores foram apertando. Eram as dores das costas para o pé da barriga. E umas dores e dores. E teve uma hora que eu não aguentei. Tanta dor. Eu com vontade de chorar já, né? Sentindo aquelas dores e começava a me trouxer. Aí eu senti vontade de ir no banheiro. Quando eu fui no banheiro, fiquei lá passando um bom pedaço, sentindo dores das costas, já lombada pra frente, pro pé da barriga, aquelas dores bem enjoadas, que dava vontade de chorar. E quando pensei que não, eu senti um negócio saindo de mim, no sanitário. E quando aquilo saiu, de imediato, começou a aliviar as minhas dores. E como eu tava, né, sabendo do processo. E isso, antes de acontecer isso, eu disse, Deus, eu orava, né? À noite eu fiz uma oração, orava a Deus, seja feita a tua vontade. Se for pra me permanecer, porque eu queria, né? Eu orava assim, Deus, não deixa eu perder meu filho, eu quero ter essa criança, é meu sonho de ser mãe, não me deixa perder. Mas depois do que tava acontecendo, eu vendo aquele sangramento, eu tá sofrendo, Ravi, de eu tá sofrendo, eu orei a Deus, seja feita a tua vontade. Se for a vontade do Senhor eu permanecer com a gestação, o Senhor vai fazer com que esse sangramento pare, eu não tenha mais sangramento e dê tudo certo. Porém, se não for a tua vontade, faz cessar toda essa dor, esse sofrimento. Eu estou pronta, né, assim, pronto, porque eu não queria mais estar sofrendo, de estar indo na maternidade, de estar levando toque, de estar ouvindo que era normal e de voltar para casa. Então, tudo bem, né? Então, quando saiu isso dentro de mim, imediatamente parou a dor, né? Parou a dor. E eu achei estranho. Eu com essa vassoura aqui. Ravi, parou a dor. E eu nem. Minha reação não chorei. Eu não chorei. Fui ali ver o que realmente tinha saído dentro de mim. Peguei, né, com a mão, porque eu precisava tirar foto, saber, ver o que era pra mim retornar à maternidade, né? E ali era o saco gestacional. Não tinha nada de embrião, só o saco mesmo, gestacional. Tirei a foto e eu disse, a gente vai ter que voltar agora novamente para a maternidade. Oi, novamente para a maternidade. Não, meu amor, não pode. E ao retornar, né, para a maternidade, mais uma vez, lá, né, eu mostrei, falei, né, o que tinha acontecido, mostrei a foto e ele disse, pelo que você está mostrando, essa foto realmente
tá mostrando que você teve um aborto espontâneo. Mas a gente precisa solicitar uma outra pra você agora. Você vai bater essa outra pra... Você vai bater essa outra pra ver... Oi, meu amor, pega. Pra ver se não tem alguma coisa, né, dentro de você. E ver se realmente não vai precisar você fazer curetagem, essas coisas. E eu já fiquei lá com medo, meu Deus, que tinha saído tudo, que eu não preciso fazer curetagem, porque eu tinha medo, né? E o que aconteceu? Eu fui, né, fiz lá, bati a outra. A outra foi bem constrangedora, porque eu senti muitas dores. Muitas dores. Acho que quem tava fazendo tava com uma raiva grande, sabe? Senti bastante dor. E tudo bem, eles que não precisava fazer curetagem, que meu útero tava limpinho, que tinha saído realmente tudo. Foi considerada uma gestação embrionária lá, que ele falou que é aquela gestação de só o saquinho gestacional, ele se evolui, mas não gera nenhum embrião. Então, aceitei, né? Aceitei isso, não chorei nem nada. Levei, agradeci a Deus, porque eu tava pedindo que ele fizesse a vontade dele e foi essa a vontade dele, né? E eu tinha que aceitar. Então, retornei à sala do médico, mostrei, né, a outra e a pergunta que eu fiz: quanto tempo preciso esperar para retornar a engravidar, né, para retornar a tentar novamente, porque meus sonhos não tinham acabado ali. Aquela gestação não deu certo, porém, eu não ia desistir, né, eu não ia desistir. E ele disse pra mim, né, não, pode continuar tentando, porque foi o seu próprio corpo que expulsou, não precisa fazer curetagem, né? Não precisa fazer isso, então você pode continuar. Pode continuar. Quer que a gente chame aqui psicólogo pra conversar com você? Então, não precisa, Deus já me consolou, né? Já me confortou. E já voltei aliviada pra casa, porque eu queria que aquele sofrimento acabasse. Voltei pra casa, né, aliviada. E tudo bem. Passou-se outubro, veio, né, minha primeira... Depois disso, né, eu tive... Isso foi em junho, né, que eu perdi. Foi em junho que eu perdi. Quando foi junho, julho, agosto, passou junho, eu perdi em junho, veio julho, teve o ciclo menstrual, teve o primeiro ciclo menstrual depois do aborto, tive o ciclo, né, e teve uma outra menstruação, outro ciclo. Esse próximo ciclo, ele ficou atrasado 4 dias. Atrasou os 4 dias e eu fiquei em alerta, achando que já tinha engravidado novamente. Comprei um teste, fiz negativo. Quando foi em agosto, de agosto para setembro, teve um outro ciclo menstrual e tava atrasado 4 dias novamente. Mais 4 dias estavam atrasados. Aí, o que acontece? Assim, meu Deus, será que realmente eu tô grávida de novo? O ciclo anterior atrasou-se 4 dias, porém, eu fiz o teste, não deu e desceu. E agora tá mais 4 dias de novo, né? Será? Meu, será? Não pode ter interrogação. Será? Só que eu estava com medo. Com medo não. Eu estava muito receosa em contar para o meu esposo e pedir para ele comprar mais um teste, porque ele sempre dizia, tenha calma, espera mais. Só que a gente, que é mulher, a gente fica naquela de, ai, será, ansiedade, quer fazer. E o que acontece? Eu sei, meu Deus, será? Senhor, será? Acalma meu coração, me faz esperar. Dá vontade de comprar um teste assim bem escondido dele, pra que eu viesse fazer. Mas, quando foi no domingo, não, no sábado. No sábado que tava já 4 dias atrasado, foi.
Quando foi nesse sábado, os jovens estavam da minha igreja convidados para ir cultuar em uma cidade, Coronel Ezequiel. E eu tenho que ir, né? Porque eu, da regência, do conjunto, não podia faltar. O que acontece? Esse dia foi um dia bem difícil para mim. Aconteceram algumas coisas que eu fiquei assim, meio que chateada, meio que triste. E eu estava sem vontade de ir pro culto à noite. E realmente fui fui à força, totalmente. Eu sabia, assim, eu não sabia, né? Eu creio que era de Deus eu ir àquele lugar. Porém, as minhas vontades e minhas forças não estavam querendo me deixar ir. Eu não estava com vontade de ir. Eu não queria ir. E o que me fazia ir era porque eu era regente e tinha que ir à força. E eu dizia até pro meu esposo, eu não quero ir. Não tenho vontade, mínima vontade de ir. Mas tinha que ir. Me arrumei, entramos no carro, fomos. Quando chegamos lá, o culto já tinha começado. Entrei na igreja, só pela misericórdia do Senhor. Mas não era da minha vontade de estar naquele lugar. E quando a gente chegou lá, estava tendo uma ministração. Tinha um pregador que estava lá ministrando, né? O culto já tinha começado mais cedo e esse pregador estava ministrando. Pois era um dia com o Senhor lá, que estava tendo esse evento na igreja. E quando passou assim, um bom pedaço assim, de tempo, a gente lá na igreja, eu sentei, né, lá na frente com meu esposo. Aí o pregador na sua ministração, ele estava terminando de pregar, ia sair da igreja, porque ele tinha que viajar para um outro lugar. Então ele já estava terminando sua ministração, porque ia para um outro lugar. Só que antes de ele terminar a ministração dele, Deus usou ele para mim. E eu não entrei naquele lugar pedindo para Deus falar comigo. Eu não queria estar lá. Eu simplesmente fui forçada. Forçada mesmo, mas eu não queria. E Deus usou aquele homem pra mim. Mandava eu ficar em pé. Foi tremendo. Sabe o que é tremendo? Tremendo. E ele pedia pra mim, né, ficar em pé. Perguntava se eu era casada, se a gente era casado mesmo. Legalizado, eu disse que sim. E ele nem perguntou se eu tinha filhos. Ele disse, você é casada? Sou. Tava do lado do meu esposo. E ele disse, e Deus usava, né? Ele dizia que... Disse muitas coisas, porém algumas coisas eu lembrei, outras não. Mas ele dizia assim que Deus estava me abençoando em algo que eu ficava feliz quando eu via as pessoas sendo abençoadas. Ele não especificou, tipo, eu tô te fazendo gerar. Não, eu vou te fazer mãe, não. Ele foi dizendo assim, que Deus, que quando eu via as pessoas sendo abençoadas, eu ficava feliz. Porque realmente, quando eu via as pessoas tendo seus positivos, eu ficava muito feliz. E Deus ia me abençoar. Deus ia me abençoar nisso. Porque quando eu via as pessoas sendo abençoadas, eu ficava feliz. Eu me alegrava com a vitória do meu próximo. E que eu almejava muito isso. E só que eu, assim, né? Amém. Ele chamou, né, uma irmã assim pra me abraçar. Só que não especificou que era na gestação, né? Que ia me fazer mãe. E eu só ficava sem meu pensamento. Será que é sobre ser mãe? Que esse pregador, né, tá sendo usado de Deus pra mim. Só que em nenhum momento eu disse assim, Deus, me dê confirmação de que se realmente foi isso, o Senhor usa outra pessoa. Não. Tudo bem, o pregador ministrou, foi embora, continuou o culto. E o pastor mesmo da igreja, antes de terminar o culto, Deus usou o próprio pastor da igreja pra mim. O pastor Edinho. E ele disse assim, a gente tava em pé. E ele pediu pra irmã colocar a mão sobre o meu ventre, né? Sobre a minha barriga. E dizia assim, que Deus estava me fazendo gerar. Que Deus, ele tava me abençoando e que eu ia ser mãe, né? Naquele momento, nossa, emocionante. Deus ia que aquilo que Deus estava usando, né? Aquele pregador pra mim, era na área de eu ser mãe. Era na área de que Deus estava me fazendo gerar. E ele me via sendo mãe. E aquela irmã, né, ungia minha barriga. E foi lindo porque todas as pessoas que estavam comigo lá viu o que Deus falou pra mim. Foi algo assim que nunca tinha me acontecido isso, de Deus falar tão assim
surreal pra mim. E só Deus e eu sabia, né, que eu já estava 4 dias atrasada. E eu tomei posse, né, daquela palavra, voltei para casa. E quando foi no domingo, eu disse para meu esposo, né, compra o teste, porque eu quero fazer, já faz 4 dias e se Deus falou, tá falado. Se Deus falou, tá falado. Tem coisas que Deus fala, pode demorar um dia, 1 ano, 2 anos, mas tem coisas que Deus fala. Eu senti que já era aquilo que estava acontecendo, que já era. E Deus falou aquilo, que foi também para alertar meu esposo, né, de que e todos que estavam ali ver, poder contemplar, participar desse testemunho. As pessoas que eram da minha igreja também estavam ali juntamente comigo. Oi, mãe, pega. Então, no domingo, no dia seguinte, ele comprou o teste, ele não estava em casa e eu fiz sozinha. Antes de fazer o teste, eu orei a Deus, Deus, o Senhor falou comigo. E eu creio que se for para ser agora, vai ser. Se for para esperar, eu espero. Seja feita a tua vontade. E quando eu fiz o teste, que vi o positivo, nossa, eu chorava tanto, porque eu lembrava das promessas de Deus sobre a minha vida. De tudo aquilo que Deus tinha falado naquela noite. De que eu senti ali, né, começou, né, não tá nem quase acreditando mais. Ai, meu amor. Começou a cair a ficha do amor de Deus para comigo, de todas as promessas, de tudo aquilo que Ele falou. Então, eu acreditei, né? Eu acreditei, eu confiei e Deus fez. Então, deu positivo. Foi, nossa, uma alegria, uma festa. Mas sempre com aquela coisa, né, de a gente ficar meio que... Toda vez eu ia no banheiro, eu achava que tinha sangramento porque com aquele certo trauma. Mas eu pedi a Deus, Deus tira isso de mim. Dessa vez é a tua vontade. E o mais lindo de tudo é que quando eu descobri a minha gestação, a minha primeira gestação, foi justamente em maio, né? No meio das mães, no mês das mães, onde era um mês, né, de choro, Deus transformou em alegria, porém, pra frente, não era vontade de Deus, então, perdi. E, pra minha maior felicidade, é que o meu filho, ele nasceu no mês das mães, ele nasceu em maio, dia 27 de maio, nascia, né, o meu milagre, com 42 semanas exatas de gestação. Não sentia dores de contração, não sentia nada, mas fui encaminhada para a maternidade. E ali eu tinha medo, né, de ter cesárea, tinha medo do corte, tinha medo de... Mas quando foi se aproximando a reta final, que eu vi que eu não tinha nenhuma dor, não tinha contração, não tinha nada, eu orava assim a Deus, né, e chegando naquela maternidade com as 42 semanas, eu dizia, Deus, se for tua vontade, eu não quero mais ser... Faz com que seja cesárea. Eu não quero ser induzida para passar ainda mais dias, porque eu sabia do risco que poderia ter no meu filho, pois já estava se avançando demais e nada de dar sinal de que ele queria, de que ia nascer. E ali foi os cuidados de Deus, porque assim que eu cheguei lá, fez solicitação, né, de uma nova outra, pois a última outra que eu tinha batido eu não tinha gostado muito. Então lá eles solicitaram na maternidade a nova outra, eu fiz a nova outra e ele disse, né, não sei por que eles estão pedindo outra, porque você não vai ter normal, você não pode ser induzida, seu filho é grandinho, você já está com as 42 semanas, sua placenta está velha, está bem velha, e seu filho não pode permanecer dentro de você, tem que ser cesáreo, mas tá tudo bem, seu filho tá tudo bem. Então eu fui pra, quando eu saí, né, da sala, apresentei, realmente foi dito que eu ia ter cesárea, que eu tava esperando ali só o momento de eu ser chamada. Fui chamada. Porém, ao chegar lá na sala, né, tive a me preparar antes de colocar lá a sonda, né, me disseram que não poderia ser mais feito minha cesárea naquela noite, porque a demanda tinha reduzido os médicos e a demanda estava muito alta, né, tinha bastante gestantes para ter, tinha algumas urgências, e que eu ia voltar para o quarto e no outro dia seguinte, e justamente no dia seguinte, eu estaria completando as 42 semanas fechadas, então no dia seguinte eu iria, né, de manhã eu ia ter meu filho César. E meu esposo já estava todo preparado, já tinha colocado toda aquela roupa, estava comigo, ele não gostou tanto, mas eu disse, olha,
vamos agradecer a Deus, porque se for para fazer um procedimento aqui muito rápido, pela demanda de gestantes que ainda tem para ter seus filhos ainda hoje, poderia acontecer alguma coisa. Então agradecer a Deus, e amanhã nós temos nosso filho. Então no outro dia, né, 9 horas, 9 e pouquinho, foram me buscar, né, no quarto. E eu subi lá pra sala, subi lá, né, pro local onde era que tinha cesárea. E às 10h07 meu filho nasceu lindo. Porém, ali eu subi temerosa, né? Com certo receio, com medo, né? A gente tem medo de colocação, a gente tem medo da anestesia, a gente tem medo do corte. Porém, eu sempre me pegava com Deus. Me pegava com Deus. Na minha mente tinha um louvor, não tô lembrada, mas eu louvava com a minha mente. E ali, passava o tempo todinho, pegada com Deus, tendo todo o procedimento em mim, e apegada com Deus. E pra mim, tudo que eu queria era ver meu filho bem, ter meu filho, não importasse como, se eu ia sentir dor de alguma coisa, eu queria ter meu filho. E ali, né, foi tudo lindo. As pessoas que Deus enviou ali foram perfeitas, pessoas muito legais, sempre com a gente, conversava, a equipe maravilhosa, foi os cuidados de Deus. E quando meu filho nasceu, às 10h07, eles me mostraram meu filho, porém não colocaram meu filho, né, do meu lado, e eu não entendi. Eu não entendi, vi ele também, ele não chorou, mas também eu não fiquei preocupada com isso. E só depois que o meu filho chorou, que eles disseram: mãe, a gente não tirou foto sua do bebê perto de você, a gente colocou perto de você, porque seu bebê nasceu roxinho e sem chorar. Então a gente teve que tirar, fazer todo o procedimento nele, né? E é tanto que quando ele chorou, eles começaram tipo a fazer festa. Olha o grandão, graças a Deus, chorou e tal. Mas eu não tava tipo ciente do que tava acontecendo com ele. E só depois eles me contaram, né? Seu filho nasceu roxinho, porque já tava passando da hora, ele tava tipo já sem espaçozinho dentro de você. Mas, graças a Deus, seu filho tá tudo bem, não precisa de nada. E ali, né, eu agradeci a Deus, eu me alegrava, chorava. E meu filho tá saudável, meu filho tá perfeito. Eu digo que meu filho é um milagre de Deus na minha vida, nas nossas vidas. Hoje está aqui, né, com 10 meses de vida. E Deus tem honrado. Sou imperfeita, erro, falho, porém o amor de Deus para comigo é lindo. Os seus cuidados, Ele mostra ainda que Ele é Deus na terra. Muitas gentes estão aí desenganadas, muitas mães esperam por esse momento, por esse tempo. E muitas das vezes o esperar dói, o esperar nos causa tristeza, o esperar não nos faz chorar. Mas não desanime, não desacredite, confie, coloque total confiança em Deus. Quando a gente para esperar e colocar nossa confiança no Senhor, Ele chega e faz. Mas se a gente fica ansioso, só reclama, murmura, não vai acontecer, ou tá demorando demais, a gente perde muito nisso. Mas quando a gente descansa no Senhor, coloca total confiança nele, então Ele chega e faz, porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. E hoje eu sou grata a Deus por tudo, pela família, por saber que próximo mês das mães, meu filho, né, vai completar 1 ano de vida. Isso é muito maravilhoso. Em 1 mês eu descobri, foi alegria, porém pra frente teve tristeza porque eu perdi, mas Deus restituiu tudo isso para que no mês das mães eu pudesse me alegrar e comemorar o ano de vida do meu filho. Então fique com esse pequeno testemunho, que ele possa tocar você, desde já pedindo desculpa pelos cortes, pelos erros aqui de fala. O meu filho tá aqui andando pela casa com saúde, brincando, mas Deus é fiel. Deus é fiel e eu creio que assim como Ele foi fiel na minha vida, Ele também será fiel na tua.